A paz do Senhor Jesus. Sabe o que me deixa realmente feliz? É saber que Deus me ama. Logo no início da minha caminhada, eu tive uma experiência com Deus tão grande, do quanto Deus me amava. E eu estava 3 dias sem comer. Eu, a esposa e 2 filhos, mais uma menina recém-nascida. 5 pessoas. Os 2 meninos comiam na escola, então amenizava. A menina recém-nascida, a minha esposa dizia: eu não como, eu estou sem comer, eu não tenho leite. E eu dizia: coloca no peito que Deus vai mandar o leite. E Deus mandava o leite. Não estou inventando isso. 3 dias a menina não chorava de fome, que Deus não deixava. Agora eu e ela não tínhamos o que comer. E sem pedir nada a ninguém, confiando em Deus. E aí a única coisa que nós tínhamos dentro de casa era farinha de mesa, de farinha de mandioca, sal, alho e cebola. E ela falou: olha, quando a gente ficava doente, quando a gente era criança, minha mãe fazia um pirão com farinha e alho e a gente levantava, aquilo fortalecia a gente. E era justamente o que nós tínhamos em casa. Só que tinha um outro problema, não tinha gás. E eu fui na rua, peguei uns gravetos bem finos, peguei uns tijolos, peguei uma grelha, fiz uma espécie de um fogareiro, fiz em cima da laje da casa, porque para ninguém ver, e subi com a água, já com a farinha numa vasilha, panela, já com o alho e a cebola amassado. E eu peguei o álcool que eu tinha em casa, joguei naqueles gravetos todos, joguei o fósforo, acendeu aquela fogueira, mas do nada aquele fogo se apagou. E os gravetos eram finos. E eu desci aquela escada triste, murmurando. Murmurando não, triste. E naquele dia, eu que não tinha o costume de murmurar, eu ia murmurar. E eu cheguei dentro de casa, eu olhei para o teto, como quem quer falar com Deus. E eu lembro que eu enchi o meu peito de ar e ia dizer: Senhor. E quando eu ia dizer, o Espírito Santo falou comigo: para, pensa. Jesus te ama muito. Ninguém te ama o tanto que Deus te ama. E você acha que se ele não tivesse algo maior para acrescentar na sua vida, ele ia permitir você passar por isso em vão? E aí eu comecei a refletir: é verdade, Deus está vendo o quanto eu estou sofrendo. Deus está vendo o quanto essa situação está me machucando. Ele tem poder para mudar a história. E se ele não mudou, ele sabe o que faz. E aí eu comecei a glorificar o nome do Senhor. Eu comecei a conversar com a minha esposa, falando para ela o que Deus tinha falado ao meu coração. E de repente eu olho assim no corredor, uma fumaça, um fumaceiro. Eu falei: de onde está vindo essa fumaça? E estava vindo de cima da laje. Quando eu subi, o fogo estava aceso, aquela fogueira. E eu desci gritando: Jesus mandou fogo, Jesus mandou fogo. Peguei a panela que eu já tinha guardado na geladeira com a cebola e o alho, peguei a água com a farinha, subi de novo, fiz aquele pirão sem graça, e assim que cozinhou, o fogo se apagou. Comemos aquilo. Não é gostoso, mas matou a nossa fome. E naquela mesma noite, alguém, eu só não lembro quem foi a pessoa, foi na minha casa sem saber de nada, com umas bolsas de compra e com um valor em dinheiro que foi justamente o valor para comprar o gás. Essa experiência que eu tive com Deus há 20 anos atrás, essa minha filha já tem 20 anos, ficou marcada de tal maneira no meu coração que toda vez que eu estou numa prova muito grande, eu lembro dessa situação, daquilo que o Espírito Santo falou no meu coração, o quanto Deus me ama. Então, quando você estiver passando por um momento difícil na sua vida, às vezes a gente não entende, machuca demais, saiba que Jesus te ama e ele não vai fazer você sofrer, permitir você sofrer em vão. Tem um propósito. E o propósito sempre será de crescimento espiritual. Aquela experiência que eu tive no passado me trouxe um crescimento espiritual muito grande. E até hoje ela serve de fortalecimento
quando eu tenho que enfrentar uma dificuldade. Porque eu reconheço que tem situação que a gente passa que a mente não compreende. Como Deus pode estar comigo se eu estou passando por isso? Como Deus pode me amar e eu estou nessa luta difícil como eu nunca passei na vida? Eu sei que é difícil para a gente entender, mas é difícil que a gente tente entender por uma perspectiva humana. Mas quando nós tentamos compreender pela perspectiva espiritual, você vai lembrar o que Paulo disse aos Romanos, em capítulo 8, 28, quando ele diz assim: para mim tem por certo, porque para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente... Não é esse que eu quero dizer. Esse é 8,16. E sabemos, esse sim, que todas as coisas, todas, ele não está falando só coisas boas, ele está falando todas, então inclua aí as ruins. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito ou decreto. Então até aquilo que a gente não entende, até aquilo que nos faz sofrer, está contribuindo para o nosso bem. Deus te abençoe.